Fala, time! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Virada. Qual que é o episódio que é esse, Evelyn? 31 ou 32? 31, episódio número 31, hoje com uma pessoa pra lá de especial, tá? Que tá aqui na minha frente com diversas histórias. A gente já começou a conversar, estamos conversando já faz umas 2 horas aqui. Eu falei, não, pera aí, segura aí, cara. Segura aí, segura, me conta isso aqui quando tiver on aqui, quando tiver tudo ligadinho, pra galera também ouvir essas histórias. E, cara, galera, é muito importante eu falar também que o outro episódio que eu fiz, eu fui falar quase no meio do episódio. E o patrocinador já me puxou a orelha aqui, ó. Mordendo a Maçã Oficial, que é onde você vai poder comprar seus iPhones, MacBook, cara, qualquer coisa, qualquer produto relacionado ao mundo Apple, você vai ser muito bem atendido e com certeza é uma loja que você pode confiar de olhos fechados. Que hoje em dia, cara, os caras fazem o seguinte, eles compram os telefones porque é fácil, é uma porta fácil de qualquer pessoa vender aparelho. Só que eles vão notar mesmo quando dá algum BOzinho, alguma coisa, e aí vai no cara e aperta o cara não tem, não é todo mundo que tem um estoque de 200, de 300 conto para poder segurar uma garantia Então aí, cara, que tu separa isso é uma das separações, né? Que tu vê que tu fez uma boa compra, que tu fez uma má compra. Então, cara, na Mordendo a Maçã você vai fazer a compra certa, sem dúvida nenhuma. Procura @Mordendo a Maçã Oficial que você vai ser muito bem atendido com um produto de qualidade. E sem mais delongas, com vocês e para vocês, Dr. Lucas Stofella. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Bruno. É um prazer, é uma honra estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Com certeza é uma situação que foge um pouco à minha zona de conforto. Vim aqui falar de si próprio, conversar, mas tu és um cara sensacional. A gente já, como tu mesmo disse, nem tínhamos começado aqui, já estamos quase 2 horas Sim. conversando, né? Então, para trocar uma ideia despretensiosa, falar um pouco da vida, um pouco de trabalho, de direito, das perspectivas de vida, é um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Ah, prazer é todo meu. Cara, ele que é advogado, daí só vai falar quem é advogado, surfista, diz que é boleiro, porque eu falei que é eu, cara. Todo mundo fala que é boleiro. Chega aqui pra mim, não, é porque eu joguei. Eu falei, não, cara. E aí foi o joelho que impediu. Eu sou goleiro que faz gol ainda, cara. Ó, eu faço meus golzinhos até ali de trás, velho. Tem esse talento aí diferenciado. E você também falou que luta, né, cara? Tu Cara, ainda pratica ou você praticou uma época? Não, eu treino hoje por conta, assim, os Punce, luta combinada de Taekwondo, que eu fiz por muito tempo. Fiz também uns 2 anos e meio de Muay Thai, fiz capoeira, fiz Jiu-Jitsu, fiz Kung Fu, fiz até Pacua, algumas aulas. Enfim, eu sempre fui muito apaixonado por esportes e artes marciais sempre foi uma coisa que eu gostei desde muito pequeno. Meu pai também sempre me incentivou muito esse lado, assim, de desenvolver habilidades e coisas ligadas, né, à autodefesa e, enfim, coisas de homem, digamos Sim, assim, né, sim, sim. dirigir, esse Sim, tipo de sim, coisa. Meu sim. pai sempre me motivou muito a isso, então, mas as artes marciais realmente, e o surf em especial, são as coisas que eu sempre fui muito apaixonado. Sim, sim. Cara, uma coisa que é interessante a gente falar é que eu uma das coisas que eu falei, cara, o Lucas tem que vir aqui bater uma ideia comigo, é principalmente essa habilidade de fazer um trabalho bem feito, com seriedade, com confiança, né, que a gente já conversou, e ao mesmo tempo conseguir tirar o tempo para ele curtir, surfar, fazer essa prosperidade, esse negócio, esse conjunto de coisas que eu queria passar aqui para nossa audiência. Mas antes disso, eu já te conheço, tá? Mas pra galerinha de casa aí, você é nativo daqui? Que idade que tem? Me explica melhor essa história aí pra galera entender. Meu nome, né, é Lucas Stofella, eu sou advogado criminalista aqui em Florianópolis já há 14 anos, tenho pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pelo Damásio de Jesus, sou nascido e criado aqui na região da Grande Florianópolis, mais especificamente aqui em São José mesmo, eu sou aqui do bairro do Cobrasol, aqui do lado, e morei muito tempo ali na região de Campinas, e morei já em vários lugares aqui da região de Florianópolis, do norte a sul da ilha, centro, continente, enfim.
Mas sou nascido e criado aqui, apaixonado por esse lugar. Pego onda na Guarda de Embaú e não troco isso aqui por nada, cara. Sim. Ainda mais, porra, tu surfando, você tá no lugar, tá em casa. Eu sou o surfista que nunca morou na praia. Eu sou o tipo do surfista, eu digo que eu sou um surfista de cachorreira. Que é o quê? Eu nasci pequeno, né? Comecei a surfar pequeno. E pra ir pra praia, eu sempre tinha que ir na cachorreira do que sobrava dentro do carro da carona da minha galera. Então, tipo assim, em 4, 5. Ô, sobrou um espaço no porta-mala. Não, o Lucas vai junto. Ah, sobrou, abaixa 2 bancos da praia aqui em cima do banco. Vou junto. E às vezes de ônibus também. Então eu sou os tipos de surfista que nunca teve privilégio de morar na praia e que sempre se virou pra poder fazer o que eu amo, que é pegar onda. Sempre aqui com a galera aqui do Cobra Sol, galera que cresceu comigo, enfim. E é um talento que a gente busca explorar, digamos Muito, assim. muito legal, mano. Você não surfou, você não mora na frente da praia, mas eu já vi que você. Eu te acompanho já faz um tempo e vejo que você já surfou em vários lugares, né, mano? Já, cara, eu, assim, de uns 4, 5 anos pra cá, é engraçado que a gente tava conversando sobre isso antes de, Sim, de, sim. de dar o start aqui na gravação. E, assim, eu acho que o segredo da vida, da gente ser feliz, Bruno, é conseguir encontrar sempre o equilíbrio, né? Equilíbrio entre trabalho, entre hobby, entre tudo que a gente gosta de fazer. Eu escolhi a minha profissão como advogado criminalista, ah, com certeza, por um tino, uma coisa que me atraía, por entender a realidade de quem vive esse tipo de problema que a gente cuida, que a gente trabalha, mas também pelo fato de eu ter a minha autonomia como profissional. De eu poder, hoje, numa quarta-feira, estar aqui gravando um podcast, Sim. não precisar estar atrelado a um cumprimento de horário, por eu poder trabalhar 5, 6 dias na semana, se eu quiser os 7 dias, e na outra semana não trabalhar nenhum, se eu não quiser. Então, de uns 4, 5 anos pra cá, eu decidi que, cara, queria conhecer o mundo, não adianta ficar trocando de carro todo ano, não adianta querer ter 9 terno novo dentro do coisa, ter 18 relógios, então, cara, isso não me leva a nada, velho. Sim. Agora, tu conhecer o mundo, outras culturas, outros lugares, outras ondas, isso é uma coisa que não tem preço. E eu gosto de viajar, amo viajar. Se eu pudesse, viajava 9 vezes no ano. Sim. Não, eu vi que a última viagem que você fez, você tava numa trip com uma galera lá, a cara de frio pra caralho, não sei se tava frio. Não, Tava, mas cara. tu olhava assim as fotos e falei, caralho, você devia ser frio pra caramba, o Tava, bicho lá com tava. a prancha, eu falei assim, meu Deus, Era. A tem que gente gostar, mano. tem que gostar muito. A gente foi pro Peru agora. Eu voltei faz 10 dias, mais ou menos. Voltei no final de semana passado. E, cara, essa surf trip ela foi muito especial porque eu consegui ir com os meus amigos de infância, os meus melhores amigos, digamos assim, e o pessoal que eu surfo no dia a dia aqui. E, assim, é uma coisa difícil de organizar, porque todo mundo tem família, todo mundo tem a sua correria, a questão financeira Financeira também. nunca é fácil. E pela primeira vez a gente conseguiu juntar, que é o Ramon e o Jadson, meus grandes amigos, meus irmãos. Um abraço aí, rapaz. E a gente se conseguiu se reunir e fazer isso. Ainda fui com o Gui, com o Guilherme, que é um outro amigão meu também. Então foi muito especial. Mas frio, cara. Frio, lá no meio do Peru. Água gelada. Jesus amado. É um deserto, é meio que um deserto, uma região bem simples, assim, né? Com pouca estrutura. Mas que tem uma das ondas mais perfeitas do mundo, que é a onda de El Faro, Pacasmayo. Que lugar especial, cara. E vale a pena o frio, vale a pena. Sim, sim, sim. Eu falei, caramba, o bicho é louco Não, mesmo, cara. Eu olhei assim a cara de frio tem que gostar. absurdo. Tem que gostar, cara. Tem que gostar bastante. Muito massa, mano. E aí que você tocou num ponto bem importante, que é essa autonomia, cara. Isso aí, hoje, mais do que nunca. Eu não comecei a empreender por isso, tá? Eu comecei a empreender realmente porque eu via que, tipo, no trabalho tradicional eu não conseguiria atingir, talvez, grandes planos, grandes sonhos, mas o fato de depois você notar que essa autonomia é um dos grandes valores que tu tem no teu negócio. Que, tipo, domingo passado, exemplo aqui, ó, domingo passado, a gente, aqui nesse exato momento aqui, tava com 20 cadeiras aqui dentro do podcast, eu dando uma palestra, domingueira. A gente foi terminar a função ali, era final do dia. Mas ontem era terça-feira, eu dei um rolezão lá, a gente foi lá no sítio e tal, curtiu o dia todo. Essa hora eu tava comendo, descascando uma bergamota na frente, entendeu? Então É essa verdade. autonomia eu acho que é um dos grandes valores, eu acho, de ter, de fazer. A parte mais complexa também. Porque, por Com exemplo, né, você certeza. tem que ter, você tem que garantir
um certo nível de trabalho também para poder ter folga, porque senão você trabalha de 30 a 30, né? Lógico. Eu, por exemplo, falei, tava viajando, voltei de viagem. Cheguei aqui num sábado. Domingo eu já tava no escritório, cara. Trabalhei o dia inteiro. Aí, segunda-feira, não tem academia, não tem nada. Primeira semana, segunda semana de trabalho é corrido. E aí, depois de uns 15 dias nessa luta, a gente bota tudo em dia. E, claro, consegue organizar para poder sair, né? Sim, E, claro, hoje a gente não pode ser hipócrita, né? Temos que ser realista que a pandemia 2020 ali, Covid, trouxe muita desgraça. Muita gente morreu, uma coisa trágica. Mas para advocacia em específico, trouxe uma coisa que revolucionou, assim, tudo, que foi as audiências por videoconferência. Isso mudou a nossa vida, cara. Nossa, quantas vezes eu já saí daqui, fui para Mato Grosso do Sul fazer audiência, fui para Bahia fazer audiência, fui para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim. O cara já rodou o Brasil inteiro, sem contar essas BR, pegar aqui, ir lá para Lages, Alfredo Wagner, Rio do Sul, enfim. E hoje em dia a gente faz isso tudo de dentro do escritório, cara. Isso mudou do sim. saco para mala. Então, eu consigo hoje viajar, por isso que possibilitou também eu começar a usufruir um pouco mais disso. Sim. Porque eu posso estar viajando, um cliente meu, pô, doutor, caí preso. Que na nossa profissão tem muito disso, né? Sim. O plantão, a coisa imediata. E eu simplesmente dizer, não, tudo bem, entre em contato com o plantão, ó, tô aqui, tal, mando o link, e no dia seguinte eu já levo sempre minha camisa e minha gravata, tô Sim. lá bonitão, audiênciazinha de custódia lá de El Salvador, Costa Rica, Peru, onde quer que você esteja, querido. Não tem Sim, tempo ruim, velho. sim. Não tem É, tempo isso ruim. também eu acho que, não sei se de forma também baixou as custas da operação também, né, mano? Porque imagina, você pegar o carro agora e se tocar lá pra, sei lá, pegar um avião, fazer todo esse trâmite também. Além Claro. de tempo, recurso também, né, E não cara? só do advogado, do judiciário em si também, Bruno. Porque, por exemplo, você tem uma audiência de réu preso. O que precisa uma audiência de um réu preso presencial? Precisa da escolta, precisa do carro, precisa da gasolina, precisa da cela disponível lá, precisa de um aparato do judiciário dentro do fórum, né? Então, assim, a economia para a máquina pública, cara, ela é incalculável. Na minha opinião, ela é incalculável, assim. Veja bem, vou deixar aqui minha observação, minha crítica como advogado, que existe a necessidade da manutenção da audiência presencial, isso é indispensável para determinados casos. Tem casos simples, que tu pode simplesmente questionar uma testemunha através de uma videoconferência, uma coisa, mas tem casos de complexidade muito maior que exige, sim, um tete-a-tete aqui, né? Sim. É a mesma coisa que tu fazer o podcast com o cara lá do outro lado. É Aham. outra coisa, Não né? sei o sentimento, exato. Exatamente. Mas, de uma maneira geral, isso mudou a advocacia, de uma forma, assim, que eu acho que não tem mais volta, inclusive. Sim. E falando nisso, cara, é uma profissão que você comentou agora que não tem meio que horário, né, Lucas? Não tem, cara, não tem. É Rola, tipo, plantão. umas ligação, tipo, sei lá, 3 horas da manhã, Bah, 4 horas da manhã. muito, cara. Mas o celular tá sempre aqui. Tem clientes que realmente contam com a gente e não pode. Tu não pode nunca dar essa brecha, essa falha, porque eu sempre digo, advogado criminal é como um médico, é um cargo de confiança. Tu precisa ter do teu lado alguém que te inspire confiança. Então, se o cara tá te ligando naquela situação, meu amigo, é porque ele tá ligando porque confia em ti. Ele poderia estar ligando pra qualquer um. Hoje em dia, tu vai ali embaixo, chuta uma árvore e cai 9 advogados em cima de ti. Mas se ele tá te ligando é porque ele conta com o teu trabalho, com a tua expertise, com a tua confiança. Sim. E é. Agora! E aí É um negócio tem que agora. ir, cara. Tem que ir, não tem jeito. Cara, e tu tem alguma história que você possa contar, assim, Lucas, de... Primeiro me conta outra coisa. Eu quero entender como que você caiu nessa profissão, cara. O que que te fez entrar para essa característica específica de advogado, desse viés? Entendi. Cara, eu acho que a minha escolha de profissão, ela se deu por uma maneira por uma razão muito mais íntima do que a grande maioria. É claro que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, é claro que todo mundo sabe que a advocacia criminal paga na frente, tem tudo isso atrativo, mas eu, em particular, eu conheci a realidade do sistema prisional desde muito pequeno, por dentro, não preso, por favor, nunca fui preso, mas por uma questão familiar, tal, eu fiquei por muitos anos frequentando o sistema prisional como visita, tal, mais precisamente por 4 anos. Então, assim, eu conheci essa realidade e esse lado, cara, que ninguém vê muito cedo, muito jovem. E vi que
o sistema prisional, cara, ele é uma coisa, assim, desumana, que não, ele não entrega aquilo a que ele se propõe, certo? O sistema penal, ele tem duas finalidades, cara, punir e ressocializar. Nosso sistema penal, ele pune como poucos, mas ele quase não ressocializa. Então, eu fui crescendo e vendo aquela realidade de dentro, como as pessoas, como os presos se tratavam, como os presos se portavam. Tem muita gente culpada, tem muita gente inocente lá dentro, tem muita gente culpada que não deveria estar presa, certo? E vendo isso tudo, eu acabei entendendo que aquilo ali era a minha vocação, cara. E escolhi por conta disso. Eu sou um advogado que toma muito a dor dos meus clientes, assim, sabe? Realmente eu compro a bronca, compro a Sim, briga. sim. E a minha escolha se deu por isso, assim mesmo, por conhecer o sistema por dentro. E é uma. No teu caso, tipo, de extrema importância você comprar essa briga também, né, mano? Porque o cara tá contando com isso também. Extremamente importante, extremamente importante. Eu costumo brincar, dizer que essa é a minha maior qualidade como advogado e o meu pior defeito como pessoa. Porque, às vezes, cara, tem coisa que a gente leva pro coração, velho. Tem coisa que a gente leva pro coração, não tem como. Eu tô agora com uma situação, né, já que é pra contar a história, vamos contar a história, então, que, assim, a gente às vezes não sabe nem o que fazer pra tentar resolver o problema do cliente. Por exemplo, um cliente sendo investigado, certo? Há 4 anos. O que ele faz? Ele tem, digamos, um negócio de compra e venda de algum determinado bem. Vamos colocar aí, sei lá, para a gente não, né, não especificar aqui ninguém, não ficar falando de ninguém especificamente. Vamos dizer compra e venda de tapete, Tá. certo? Tu é um comprador e vendedor de tapete. E aí, simplesmente, porque tu tá bem na tua profissão, porque tu estás aparecendo na rede social, porque tu aparece numa foto, numa festa, num negócio, num jet ski, numa situação bem, tu é investigado, teus bens são congelados, certo? Depois, tu fica nessa situação por 4, 5 anos. Eles pegam teus bens, depreciam o teu bem, ele desvaloriza, ele perde valor. Aí depois tudo bem, não, agora tu pode vender, mas tu tens que manter o teu dinheiro lá. E nisso tudo, tu vai tomando prejuízo, cara, de vários lados. Então, assim, eu tenho um cliente hoje exatamente nessa situação, que em 4 anos de investigação, ele já deve ter perdido para mais de 300, 400 mil em bens, só não faliu porque é de uma família muito bem estruturada, uma família com muita boa condição financeira. Porém, eu inclusive sustentei num habeas corpus semana passada, eu peguei e falei, eu disse, olha, excelência, com todo respeito, se hoje esse menino decidir entrar pro crime, quem é que vai culpar ele, cara? Tá fazendo tudo certo. Tá impedido de trabalhar pelo próprio judiciário, porque é o capital de giro do cara, velho. É o dinheiro, eu tenho 400 mil pra investir em tapete. Tu me bloqueia os 400 mil, eu vou trabalhar com o quê, Bruno? Acabou meu capital de giro, cara. Sim. Humilde, o cara simples, preto, de classe baixa, que cai com umas 50 gramas de maconha ali, mas que, não, aqui ele tá numa região dominada por facção criminosa, então ele tem que ficar preso. Tem mesmo, Bruno. Esse cara é primário, 19 anos, entendeu? Às vezes tem uma família, às vezes tem um trabalho e carteira assinada. Tem que ficar preso. Sim, tá louco, que absurdo. Ah, doutor, É, mas ele tava no corre ou não tava no corre? Não interessa, meu amigo. Não interessa, solta o cara. Porque se ele tiver no corre, tu vai soltar ele e daqui uma semana, um mês, um ano, ele vai estar ali de novo. Sim. Cara, e esse fato de congelar as coisas até impede o cara de poder até bancar um custo de alguma coisa ou até mesmo se defender muitas vezes, né, cara? Porque vai congela. Eu tive uma situação de um amigo meu parecida que ele mexe com aparelhos de celular e foram lá e congelaram tudo, cara. Tipo, tudo. Tipo, tudo, conta, tudo. E por causa de não pagamento de imposto, essa sonegação e parada, daí começaram a investigar um monte de coisa. Tinha uma vida bem boa também, assim, vamos dizer. Sim. E congelaram tudo, cara. E aí o cara meio que fica sem, até mesmo de pagar o próprio imposto, entendeu? Como é Eu que vou ele pagar trabalha? como, mano? Eu vou pagar como se vocês pegaram e tiraram tudo, mano? Como Vocês é que esse congelaram cara tudo. trabalha, né? Exato, exato. Cara, isso pra mim é uma coisa, é uma situação delicadíssima. E nesse ponto, às vezes, eu me passo um pouco. Quer ver, na hora de fazer uma sustentação oral, um negócio assim, acaba levando pro coração, porque assim, essa injustiça, cara, esse negócio me deixa ruim, velho. Me deixa ruim de perder o sono, assim. Eu não sou um cara muito de falar, assim, de conversar e tal.
principalmente em casa. E a minha mulher, muitas vezes, ela... Meu Deus, o que que tu tem? Tu não fala, tu não divide, não compartilha. E às vezes eu tô naquela Aham, introspecção, sim, tu sim. entende? Aham, Tão grande, focado naquilo ali, que até pra tu externalizar é difícil, cara. sim, Porque o negócio remói o cara, velho. sim. E outra coisa, né? A gente, por exemplo, quando eu, que tenho diversos negócios, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Vários momentos da vida eu, por exemplo, me abalo às vezes com algumas coisas. Por mais calejado que o cara seja, se abala com coisas que às vezes também não é contigo. Ou que a tua, se tu se abalar ou não se abalar, não vai mudar porra nenhuma. Mas ao mesmo tempo tu se abala. E eu imagino, cara, na tua profissão que tipo tu fica sabendo o íntimo do cara, tá? E tipo a decisão que vai ser tomada dali pra frente com as atitudes que vocês tomaram pode ser que mude a vida da pessoa, aquela completamente. Cara, Ai, tu não faz ideia do quanto, cara. Tu me fizesse lembrar agora de uma situação que eu passei. Vamos contar a história então, né? vamos, bora lá. Vamos falar de história que fatos são. Eles falam por si só muitas vezes. O ano acho que era 2015, cara. Eu peguei meu OAB em 2012, se eu não me engano. Eu já tava uns 2 ou 3 anos trabalhando. Eu peguei caso de uma investigação de organização criminosa e tráfico, etc., em que o meu cliente foi acusado. Olha a situação, Bruno. Ele foi acusado de ter sido filmado na região que ele morava. Era uma comunidade humilde aqui do centro de Florianópolis e tal. Houve uma campana com supostas filmagens do ponto de venda de droga, onde meu cliente apareceria ali no meio do tráfico, certo? Executando o tráfico. Ah, quando eu olhei o processo, eu vi uma foto desse guri no meio de 4, 5 pessoas, numa esquina, na comunidade que ele mora, a 50 metros da casa dele. Aquela esquina é do lado de um ponto de tráfico. Só que assim, Bruno, se tu já foi numa comunidade simples, tu sabe que assim, ó, ali na porta é ponto de tráfico. Aqui já é a esquina de um comércio. Sim, Ali já é a minha casa. sim. E ali já é a casa da dona Joana. Aham. Então, cara, é coisa de 3 passos que separa uma coisa da outra. E nessa foto, o cara tava na frente do mercadinho que era do tio dele, que também era da comunidade. Beleza. Olhei nessa foto e falei, ué, aqui não tem droga, não tem arma, não tem rádio comunicador, não tem nada, não tem um cara com foguete na mão, não tem nada. Essa era a prova de que o meu cliente era um traficante. E eu, indignado com a injustiça, fui lá e falei, chamei o juiz pra conversar, falei, excelência, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Resposta do juiz, isso é uma questão técnica que, se tiver algum advogado aí do lado, vai entender exatamente o que eu tô falando, a frustração de ouvir isso. Não, doutor, mas isso é mérito. A gente não pode discutir isso agora. O que interessa é se ele preenche os requisitos da prisão preventiva. E tudo bem, tecnicamente isso está correto, mas não deixa de ser uma justiça. E aí, cara, nesse meio tempo, eu fui procurado, né? Quem me pagava era a mãe desse menino. Um belo dia, essa senhora me liga. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Nunca. Foi uma das coisas que mais marcou na minha carreira. Ela me ligou e falou: doutor, eu queria que o senhor viesse aqui em casa. Falei: não, tudo bem, eu vou. Fui lá. Ô, dona Maria. Dona Maria, tudo bem? Posso ajudar a senhora? Não, doutor, eu só queria mostrar uma coisa pro senhor. Foi lá no quarto, abriu o armário, mostrou o armário do guri. Tinha 2 calça jeans e 3 camisetas e um par de tênis. Eu olhei e falei: tá, mas dona Maria, o que eu faço com isso? Doutor, eles estão dizendo que o meu cliente, que o meu filho é traficante, não estão? Estão dizendo que o meu filho tem participação aqui com os chefes, com os donos do morro, não estão? Estão dizendo que o meu filho integra uma organização, não estão? Doutor, todas essas pessoas que têm essas características aqui no morro, que fazem o corre, que estão ligadas ao patrão, que estão ligadas à organização, eles ostentam, doutor. Eles têm dinheiro a dar com pau, eles têm relógio, eles têm carro. O que meu filho tem é isso aqui que o senhor tá vendo, doutor. 2 calças, 3 camisetas, um par de tênis. Meu filho não é bandido, não é vagabundo. Meu filho é trabalhador, o guri tinha carteira assinada, o guri na época tinha 19 anos, se eu não me engano, Bruno. E, cara, o que eu briguei, Deus sabe, Deus é minha testemunha do quanto eu briguei por esse guri, cara. Eu entrei com o habeas corpus, fui falar com o desembargador, fui falar com o juiz, fui falar com todo mundo, cara. Todo mundo, Bruno, que eu podia falar, eu falei. Eu acompanhei esse processo por mais um tempo e vi que esse guri ficou preso, tipo, 1 ano direto. E depois, no final, foi absolvido, certo? Acabou absolvido, depois de 1 ano e pouco preso. Resultado, Bruno, semana passada, retrasada, eu acho, esse mesmo guri me procurou. Esse guri que, quando caiu dentro do sistema, era inocente, não tinha nada a ver, e não sei o quê, e não sei o quê. Esse guri, rapaz, hoje ele tá até o pescoço. Entendeu? Hoje ele tá no crime. Hoje ele tá no crime. Porque assim, Bruno, o que a lei diz é que a prisão preventiva, ela é a última ratio, a última opção. Tu prende
Quando tu não tem mais o que fazer com o cara, aí tu prende. Sim. Mas a realidade, meu amigo, ela é muito diferente. A prisão, ela é a regra. E é terrível ver como existe zero pudor em prender, mas existe um medo imensurável de soltar. É incrível. Nenhum juiz tem receio nenhum de emitir uma ordem de prisão. Mas parece que todos eles morrem de medo de soltar, cara. É incrível. Eu acho que é uma posição de tipo, cara, não, eu errei aqui, vamos lá, eu acho que eu me precipitei, vou soltar. Eu acho que é esse, é Eu- mais ou menos eu acho que é mais ou menos esse sentimento, né? Deve ser, De cara. tipo, cara, não, eu errei aqui, perdão aí, galera, vamos lá, posso soltar. Eu acho que é mais ou menos isso, ele falar, não, eu tava certo, eu acho que é mais ou menos isso. Será que deve ser, Lucas? Deve ser, porque eu só atuo na área jurídica, então eu não posso falar de outras. Mas eu posso falar com bastante tranquilidade que a vaidade dentro do meio jurídico, meu irmão, ela é o pecado capital mais, assim, em voga de todos. É a vaidade. Juiz é vaidoso, advogado é vaidoso, promotor é vaidoso, o delegado é vaidoso, até o policial que vai lá cumprir o Sim, mandado sim, ele sim. tem a sua vaidade, Sim. entendeu? E ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém quer dar o braço a torcer. Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente tem sessões do Tribunal de Justiça, onde a gente julga habeas corpus, recurso de apelação. Todo mundo chega lá com o voto pronto, cara. Então, assim, mantém a jurisprudência. Não quer mudar a decisão. Não quer ouvir. Não quer. Entende? Tem toda essa questão aí, cara. Junto com a vaidade. Sim, Então, junto com a vaidade, né, é mano? difícil reverter o jogo muitas vezes. Caramba, cara, e realmente é um negócio que às vezes, cara, tem pessoas que a gente vê e realmente entende que tá na cara que cometeu, e essas pessoas muitas vezes não pagam por isso, e outras pessoas que às vezes foram pego, às vezes dentro de uma situação que tava ali de supetão e de coisa e acabam tomando um Tá prejuízo louco, cara. gigante, cara. Eu tenho um cliente que tomou quase 10 anos de condenação. Depois eu consegui absolver ele num recurso, graças a Deus. Mas em primeiro grau, Bruno, ele tomou condenação de 9 anos e 8 meses. Tu sabe baseado no quê? Se eu te falar, tu vai dizer, não, doutor, mentira. Tinha mais coisa. Não tinha, cara. Não tinha. Eu quase saí preso dessa audiência. Nunca vou me esquecer. O cara tinha 3 fotos dentro do processo. Numa ele tava com uma camiseta de um time de futebol que, em tese, faria referência a essa facção criminosa, fazendo assim. Não, minto, fazendo assim, que daí seria um gesto de facção também. Na Sim, minha época, isso aqui era paz e amor. sim, Hoje em dia sim. já tem vários outros significados. Ele tinha outra foto com um amigo de infância dele dentro de um carro, normal, fazendo nada. Novamente com a camisa de time de futebol, fazendo assim. E tinha uma foto numa festa com uma rapaziada meio duvidosa ali. Tudo certo, a rapaziada era duvidosa. Mas, meu amigo, o cara que é nascido e criado numa comunidade, meu irmão. Ele vai se enturmar com quem? Pô, Com, ele com... vai se enturmar com quem? Quem são os amigos dele, cara? Tu acha que meus primeiros clientes foram quem, Bruno? Eu sou nascido e criado aqui no Cobrasol, irmão. Campinas, Aham. Cobrasol. Tu acha que meus primeiros clientes foram quem? Os Sim. caras que andavam de skate e ralavam o joelho comigo, irmão. Entende? Não é porque eu conheço, que eu tenho amizade, que eu faço parte daquele mundo. Não é porque eu eventualmente recebi um dinheiro na minha conta de um amigo, de um negócio, uma vez que eu estou ligado a todo um esquema criminoso. E Sim. pro judiciário, cara, isso prende, condena e destrói a vida da pessoa, velho. Com base em coisas assim. Essa audiência desse processo, desse guri que eu tô te falando, dessas 3 fotos, eu quase saí preso, cara, da audiência. Porque sentou o delegado. Pirou? Não, eu endoidei, cara. É isso que eu digo, é isso que eu digo. Eu endoidei, cara, eu endoidei porque eu tomei a dor do negócio. Eu cheguei pro delegado que investigava e falei, doutor, crime de organização criminosa, né? Tem requisitos, divisão de tarefa, hierarquia, enfim. O crime de integrar a organização criminosa ele é um crime muito mais complexo do que parece. E eu perguntei, doutor, vamos lá. O que o meu cliente contribui com a facção? Não sei. Há quanto tempo o meu cliente entrega a facção, doutor? Não sei. Quem é que batizou o meu cliente? Porque na facção tem esse negócio de batizar, né? Igual a igreja católica. Também não sei, doutor. Aonde que o meu cliente atua? Não sei, doutor. Tá bom, doutor, vamos lá. Vamos pelo menos estabelecer alguma coisa firme aqui, né? Qual é o crime que o meu cliente pratica em prol da facção? É tráfico, doutor? Não sei. Ele vende arma, doutor? Não sei. Ele faz estelionato, doutor? Não sei. Doutor, não sei. Uma hora, cara, eu fiquei tão indignado que eu olhei pro delegado e falei assim, doutor, o senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha de presidir uma investigação, um inquérito policial por 4 anos e meio, quase 5, apontar o dedo pra cara de um guri que tem 2 empregos de carteira assinada, isso estava no processo, e dizer que o cara integra uma organização, integrar a organização criminosa, doutor? O senhor sabia que esse guri entrega pizza lá na minha casa?
E era verdade, o guri entregava pizza na minha casa. Tava numa pizzaria de motoboy à noite e entregava pizza na minha casa. O senhor sabia disso, doutor? Não, doutor. A única coisa que eu sei é que ele integra a organização criminosa. Doutor, o senhor não sabe de nada. E aí o juiz... Doutor, tá se passando, doutor, quase aí preso da audiência, cara, indignado. Meus colegas acabou a audiência, vieram, doutor, parabéns, pô, mandou bem. Falei, mais ou menos, não sei se eu mandei tão bem. No final, meu cliente foi condenado. Mas aí depois eu recorri e absolvi ele, graças a Deus. Cara. Meu Deus. Mas isso é, Bruno, isso tá cheio, cara. Tá cheio, cara, cheio desses absurdos. Uma das razões que eu queria vir aqui hoje, porque eu tenho muita vontade de falar isso, cara. Tenho muita vontade de botar a boca, engolir o microfone e falar pra todo mundo ouvir. O quão absurdo é, o que precisa, cara, pra tu acusar alguém de alguma coisa, de um crime, velho. Não precisa nada, Bruno. As pessoas, quem investiga, quem denuncia, quem recebe a denúncia, às vezes eu acho que não entende o peso de um processo criminal, irmão. O processo criminal em cima das tuas costas, irmão, ele tira o teu sono, ele tira o teu sossego, ele tira o teu dinheiro. Isso, né? Se tu não tá na situação do meu cliente lá com os bens apreendidos, tu no mínimo vais gastar com a defesa. Gasta o teu psicológico. Irmão, é um encargo gigante. E falta esse filtro. Esse filtro parece que existe para pouquíssimas pessoas. Entendeu? Pô, caraca, a pessoa tá aqui com uma foto. Será mesmo que ela tá nesse contexto todo? Sim. Pô, essa pessoa, ela recebeu, sei lá, um depósito na conta dela de um valor uma vez. Será mesmo que ela tava dentro de todo esse esquema? Sim. Ou será que ela emprestou a conta pra um amigo? Sim, Ou será que esse cara aqui só tava numa festa com um amigo? Tu entende? Sim. Não existe, cara. Eles vêm assim, jogam uma tarrafa, vum. E, meu amigo, o que puxar e vier na rede é peixe. E também, às vezes, eu acho que tem que dar satisfação, né? Porque gasto dinheiro também pra investigação e para. Eu acho que chega num ponto que você tem que. Eu não entendo muito bem, né, Lucas? Mas eu acho que chega num ponto que você tem que apresentar alguma coisa, né, velho? Com certeza. Tipo, você tem que. Como numa empresa, acho que você tem que prestar contas, eu acho, né? Existe isso. Cara, Tipo, resultado de tipo, ó, não, ó. Então, a minha investigação tá tocando há tanto tempo, então tá aqui, ó. Existe algum tipo de existe algum tipo de controle nesse sentido. A gente tem, basicamente, como se prevê constitucionalmente, que o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, em tese, essa função recai sobre o Ministério Público. Mas, verdade seja dita, o Ministério Público está muito mais preocupado em acusar, em apontar o dedo para a cara de alguém, do que em realmente atuar como fiscal da lei. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu conheço promotores de justiça que, de fato, promovem a justiça, né? Promotor de justiça. Trabalho de promotor de justiça, Bruno, não é acusar. O nome já diz, promotor de justiça. Trabalha promover a justiça, meu amigo. E a justiça, às vezes, é tu brigar por uma absolvição. E eu vejo alguns promotores que são extremamente seletivos e assim, que tem realmente esse filtro. Outros, amigo, chega lá, denuncia, acusa, pede a condenação a qualquer preço. E aí deixa na mão do juiz. Infelizmente. E mexe com um negócio gravíssimo. Tá Nossa louco. senhora. Tá louco. Cara, eu acho muito louco também a gente conversar sobre esse tipo de coisa, porque eu também passo negociando meu dia, né, entendeu? Eu negocio um negócio aqui, negocio um negócio ali, mas quando você para pra entender o que um advogado faz, principalmente criminalista, é a negociação tanto de argumentos, de fatos, de imagens, de até mesmo na palavra, de um negócio seríssimo que vale muito mais do que dinheiro. Oxi, Cara, muito mais. Mais caramba, é importante muito do louco. que. Mais importante. É muito louco, cara. Mais importante que a tua liberdade, só a tua saúde, Bruno. As duas coisas mais importantes que tu tem, a tua saúde e a tua liberdade. Tu falou em questão de negociar, levantasse um ponto muito interessante, que desde 2018 a advocacia criminal, ela mudou muito, porque hoje nós conseguimos negociar acordos de não persecução penal diretamente com o próprio Ministério Público. Inclusive, aqui, antes de eu vir aqui, de eu chegar aqui no teu podcast, eu estava aqui na promotoria de São José aqui do lado, justamente fazendo isso, negociando um acordo de não persecução penal para um cliente meu. Ou seja, só para te explicar em termos técnicos, né, e para nossa audiência aí que não entende, o acordo de não persecução penal é um negócio, uma negociação que você faz com o Ministério Público para evitar o processo. Ou seja, você nem chega a ser denunciado, você não chega a responder uma ação penal. Existe ônus, né, algumas condições que você tem que cumprir, e cumpridas essas condições, o fato ele é extinta a punibilidade, enfim, e é dado como se nunca tivesse acontecido, digamos assim, entendeu? Sim.
E hoje em dia isso existe. É Então, possível. o advogado tem mais esse viés hoje, mais essa função Sim. também de negociação. Cara, é muito, muito louco. Essa parte, essa negociação tão séria e com a mudança da vida totalmente da pessoa, é muito, muito, é uma profissão bem, Cara, bem muito, louca, velho, muito bem, louco, cara. Eu criei pra mim uma teoria que, quando eu vejo assim essa questão, tava falando do peso da denúncia, do peso do processo, né? E eu já pensei comigo, já refleti muito sobre isso, Bruno. Muito, muito, muito. De ver muitos casos assim, de tipo, cara, isso aqui não tinha nem que estar dentro de um processo, isso aqui não tinha que virar um processo. Não deveria. E eu cheguei à conclusão de que quem trabalha muito tempo dentro do judiciário, principalmente promotor, juiz, até mesmo delegado, enfim, às vezes sofre do que eu criei pra mim como a síndrome do dono da loja de arma, certo? Por quê? Porque, cara, por exemplo, assim, se tu tens uma loja de arma é uma coisa perigosa, todo mundo sabe disso, sim. certo? Mas se tu tens uma loja de arma há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, depois que tu já tem 20 anos aquilo dali, que tu faz aquilo ali todo dia tu vê uma 12 desse tamanho na tua frente, todo dia tu vê um fuzil, todo dia tu vê uma pistola. Uma hora tu pode acabar deixando fugir um pouco da tua mente o quanto aquilo dali realmente é perigoso, o quanto aquilo dali realmente é essencial, o quanto aquilo dali faz a diferença ou pode fazer a diferença na tua vida, num mero erro. E no judiciário é a mesma coisa, cara. Os caras trabalham todo dia com a mesma coisa. Vem numa sessão, decide 200 recursos, 200 habeas corpus no mesmo dia. E faz isso todo dia, e faz isso por 20 anos. Uma hora, cara, acaba perdendo de É só vista. papel, uma hora é só É, papel. uma hora se torna papel, uma hora se torna só mais um fluxo. E como hoje a gente tem, por exemplo, essas questões que nas sessões de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se chega com o voto pronto, se tu chega lá e tu faz uma sustentação oral, se tu ganhar de alguma forma dentro daquela sustentação, tu necessariamente implica em retrabalho para eles. Ou seja, os votos que já estão lá prontos têm que ser revistos. O desembargador que já está com o votinho prontinho ali, que a assessoria já fez, precisa levar de volta para o gabinete, mudar o voto, rever a tese. O desembargador que já ia concordar para poder seguir a sessão precisa pedir um voto vista e trabalho e retrabalho, Retrabalho, entendeu? retrabalho, E ninguém retrabalho. quer isso, cara, porque hoje é tudo é meta. Abre o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, você vai ver, Tribunal de Justiça de Santa Catarina cumpre meta, linda, jogou não sei quantos processos. Meu Deus, é muito maior o Lindo, problema do que o cara imagina, maravilhoso, mano. mas julgaram de que forma, né? Olharam realmente ou jogaram um multirão aí, julga 300 igual? É foda, cara, o negócio tem perdão da palavra, mas é uma coisa complicada, cara, porque tem peso, velho, é a vida das pessoas, é a tua liberdade, é uma coisa que tem uma dimensão muito maior do que às vezes quem tá ali naquele dia a dia esquece. Ô, mano, e tu disse que essa parte da. Você consegue, tipo, chegar em casa e limpar a cabeça, mano? De verdade mesmo, de coração. Cara, na grande maioria dos dias, sim. Eu não sei como, eu acho que o surf me ajuda muito nisso. É, eu ia associar isso aí agora. É. É, tu dá parte ao surf, assim, ao esporte, a outra parada pra realmente conseguir aliviar essa tensão, mano. Porque pensa, quem resolve, por exemplo, cara, gerente de loja. Você pega um gerente de loja, que ele resolve o problema do cara que fala assim, ó. Ô meu amigo, não quebrei isso aqui, daí tu olha o negócio todo picado. Ele fala assim, porra, mas tu quebrou isso aqui? Não, não quebrei. Ele, tá, beleza, troca ou não troca, ou briga com o cara e já vai pra casa pensando, que filha da mãe, cara. Ele fez isso, ele fez a sala que cara é um chinelo. Tipo, você já fica matutando, já dorme pensando, às vezes acorda pensando, que Claro, lógico, injustiça, cara. Você lógico. fazer isso aí com. Aí eu imagino algo que carrega um peso tão grande, cara. Você consegue chegar em casa e ficar. Conseguir realmente desligar, não passar isso pra tua família, não passar isso pra dentro da tua casa? Cara, eu acho que eu tenho um talento acima da média nesse ponto, tá? Porque eu realmente, assim, ó, eu consigo. Não vamos ser hipócrita, porque não é sempre. Mas eu acho que 90% do tempo eu consigo. Quando eu vou entrar na minha casa, que eu boto a mão na fechadura, cara, eu sempre olho pro tapete que tem na entrada da minha casa. Eu fecho o olho por um segundo e eu penso: eu tô entrando na minha casa, no meu lar, com a minha mulher que eu amo, tá me esperando, com uma comidinha, com, sabe, com um lar amoroso que eu tenho, graças a Deus, em casa, com uma mulher maravilhosa, que tá me esperando ali com tudo do bom e do melhor, irmão. Entendeu? Dentro da casa que eu conquistei, dentro de um espaço que é nosso, tô com saúde, tô tudo certo. Eu sempre tento pensar nessas coisas positivas. Olho pro tapete e falo, eu vou jogar todos os meus problemas jurídicos, tudo que é ligado ao meu trabalho, à minha profissão, vou jogar aqui embaixo, amanhã de manhã, quando eu abrir a porta de novo, eu pego eles. Na grande maioria das vezes eu consigo fazer isso, cara. Por exemplo, quando eu
perco alguma coisa desses exemplos que eu trouxe agora, aí muitas vezes eu não consigo, cara. E a minha mulher a mulher sempre tende a achar que é com ela, né? Porque a mulher sempre tende a achar que é com ela. Eu já sou um cara meio introspectivo, de falar pouco. Eu gosto mais de ouvir do que de falar. Mas tem dia que realmente o negócio te segue igual uma sombra, cara. E geralmente são casos de extrema injustiça, assim. Mas 90% do tempo eu consigo filtrar, cara, graças a Deus. Atribuo muito ao surf, sem dúvida. Que daí você consegue, tipo, cara, eu vou tirar um tempo agora pra mim, eu vou conseguir realmente. Tá louco? Até porque eu acho que quando entra no mar ali, você sabe que é aquilo e é aquilo, né, mano? Que a onda tá vindo, Tu você tem que tem estar que ficar ali, tem que ligado, estar né? Você tem focado, que tem estar que estar ali. focado. Eu assim, cara, pô, gosto muito de surfar, é uma coisa que me tira um peso gigante de cima das minhas costas, assim. E até minha mulher, às vezes, assim, quando eu fico 2, 3 semanas sem surfar, velho, o cara fica insuportável, velho. O cara fica insuportável. Da própria mulher diz assim, ô, Vamos lá. vai, querido, vai. Eu vou ligar pros teus amigos pra amanhã eles passarem aqui te pegar, tá? Vai, 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 vai. Porque o cara vai, velho, o cara volta transformado, irmão. Sim. Se fizesse um antes e depois, assim, era tipo o programa da Ana Maria Braga, aquelas coisas, tá ligado? O cara muda, transforma completamente, velho. Então isso tem uma relevância, um peso muito grande. O surf é um esporte de contato com a natureza ali, sabe? Eu pego onda 98% das vezes sempre no mesmo lugar. Então, já tem o pessoal que eu gosto, que eu conheço, que eu me dou bem e tal. Alguns familiares, meu irmão também pega onda sempre comigo. Então, é aquele momento ali que o cara dá uma desligada. E aí depois tu volta e renova. Por isso que eu gosto de surf trip, cara. Porque Aham. o cara volta assim, ó, leve, sorrindo Sim, pra sim. trabalhar 1 ano se precisar, tá ligado? Sim, sim. Ô, Evelyn, vamos dar essa moral depois pra ele, vamos passar um videozinho dele surfando aí, bota na tela, pô. Tem os videozinhos, né? Tem os É, videozinhos, tem os cara, videozinhos. Vai tá descendo e pá. tem alguma coisa aí no Instagram. Meu Instagram é bem fraco, eu não sou um cara muito de rede social. Mas eu tive nas Mas tu me manda Maldivas. os vídeos ali, depois eu vou passar na tela aqui Ah, pra enquanto a gente tá beleza, falando e beleza. tal. Sim, sim, sim. Vou te mandar uns legais lá das Maldivas, cara. Que, pô, eu fui pra lá, foi a realização de um sonho, assim. E eu tenho um shaper da minha confiança, que o cara sempre faz as minhas pranchas, o Rogério Alenque, que é meu amigo também, meu parceiro, faz as minhas pranchas há muitos anos. E ele fez a prancha específica pra eu ir pra lá, cara. Dá diferença, irmão? Pô, dá toda a diferença, irmão. Mas é assim, é toda a diferença, velho. Toda a diferença. Eu brinco com ele, eu digo pro Rogério, eu sempre falo, irmão, tu não tem noção a diferença que faz. Porque ninguém tem paciência pra sentar, Bruno, e ficar 1h30 ouvindo o cara falar de prancha, velho. O que que tu gosta na tua prancha? Porque eu senti que é a hora que eu subi, né? Você dá esse... Cara, é bem papo de surfista, velho. É bem papo de surfista. E assim, cara, prancha de surf é um negócio que, velho, uma caidinha mais na borda muda completamente. Tudo, assim, ó. E como eu faço prancha há muitos anos com esse cara, a gente vem adequando minha prancha, sempre muda alguma coisinha, muda coisinha. E quando eu fui para as Maldivas, eu estreiei a minha prancha lá. Eu botei ela na água a primeira vez lá. E, cara, parecia que eu tava subindo no tapete do Aladim, velho. O negócio era uma mágica gigante, assim, ó. O bicho me fez a prancha mágica pra mim. E eu saí da água, mandei um áudio pra ele assim, ó. Irmão, tu fizesse um foguetão pra mim, não sei o que, Ah, amarradão. E aí mandei uns vídeos pra ele e o pessoal do marketing dele falou, pô, cara, onda boa, não sei o que, vamos fazer um videozinho no Instagram, um negócio bacana. Fizemos, bombou lá. Eu não tenho muita noção disso, de coisa, sim. mas ele mesmo disse, pô, cara, deu um monte de visualização, um Tu monte de chega a coisa. levar um dronezinho, alguma coisa assim? Não, cara, eu Ah, isso aí é levo. legal, É né, mano? legal, É porra, legal, é mano. bacana, velho. Isso é umas imagens iradas, mas eu levo sempre, quando eu posso, quando eu tô, eu levo a minha mulher, minha namorada, que me filma, é muito parceira. E aí eu sempre tenho os videozinhos dela, os negocinhos que ela faz quando tá comigo. Porque o Sim, cara sim. que surfa, o cara gosta de se ver, tá ligado? Sim, Se sim, sim. É, corrige, sim, entendeu? sim. Às vezes tu tá lá, pô, peguei altas ondas, daí tu olha no vídeo e tu, Todo torto. que tá essa manobra? Eu achei que tinha sido boa, tu tá ali todo horrível, tá ligado? Aí o cara assim, pelo menos o cara se conserta, o cara se arruma, tá ligado? Muito legal, mano, muito É. legal. E ela curte também? Ela chega a surfar? Ou gosta, fica na volta e tal? É um negócio que é prazeroso pra ela também, esse rolê? Cara, minha mulher, velho, um beijo, André, meu amor. Ela é meio hiperativinha, assim. Ela não consegue ficar, tipo, sentada na praia, tipo, numa cadeirinha, num guarda-sol. Isso não existe pra ela, assim, ó. Ela gosta de praia, mas, tipo, vai pra caminhar e tal. Aí, tipo, se eu tô surfando e tô pegando onda constantemente, né? Aí ela até gosta de ficar ali vendo.
Mas às vezes o cara tá num lugar que tem muita gente, tu pega uma onda de vez em quando, só uma onda a cada 40 minutos, daí também é chato de ficar ali só pra isso. Sim, sim, sim. Mas, cara, ainda assim ela é muito parceira, velho. Eu não tenho nada pra reclamar nesse ponto, só agradecer mesmo. Mano, e outra coisa, essa parte aqui do surf tem essa parada de quem é local e tal, tu sobe antes. Existe esse negócio aí, mano? É conversa fiada. É Cara, coisa de filme. isso existe, isso existe muito. Hoje, isso é muito mais fraco do que, por exemplo, quando eu comecei a surfar. Porque hoje eu não sei por quê, mas eu acho que existe uma tolerância maior. Quando eu comecei a surfar era muito mais complicado. Eu, por exemplo, eu pego onda na Guarda do Embaú, né? A vida inteira, desde pequeno, só surfo lá, aprendi a surfar lá, tenho amigos lá. E, cara, até hoje a minha senha é uma das últimas, velho. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que é mais velha, tem gente que pega onda lá desde sempre. E eu sou criado numa educação, numa criação onde o mais velho, a gente sempre tinha que, né, respeitar, tratar com aquela prudência a mais, tal. Então, eu tenho a minha vez lá, no lugar que eu pego onda, eu tenho a minha vez. Quando eu vou também, a minha vez é a minha vez. Mas eu sei que tem vários ali que tem a senha preferencial e que Ah. quando os caras vêm, irmão, tu senta, tu pode estar lá por dentro. Se o cara remou ali embaixo de ti, velho. Ixi. Não, vai. E tem que ser o cara. E tem que ser o cara, Bruno. Eu respeito isso, sabe por quê? Porque eu sei que um dia aquele cara ali vou ser eu, velho. Sim. Um dia, aquele cara ali, um dia vou ser eu, irmão. Um dia eu vou levantar minha casinha lá, que já tá em andamento, graças a Deus. Um dia eu vou ter lá, vou conseguir ficar lá, vou conseguir me tornar esse surfista que eu nunca fui, o surfista que tá na beira do mar realmente. E quando eu tiver ali meus 50, 40 e poucos, 50 anos também, irmão, e Eles for a vão minha olhar e eu falo vez... assim, porra, é o Luquinha, desce. Não, aí vai ser a minha vez, cara. Aí eu que vou remar na frente de todo mundo e, agora espera aí, que agora eu que esperei 20 anos pra pegar essa onda, agora é minha vez, velho. Mas tem bastante isso, cara. Tem bastante isso. Na Guarda, onde eu pego onda, isso é bem forte, tem um localismo bem forte. Já foi bem pior, mas ainda tem um localismo bem forte. Agora, tem lugares assim como, por exemplo, o Campeche, cara, que é insuportável, velho. É É mesmo? insuportável, irmão. Ali Insuportável. seria o mais forte, por exemplo, dessa tradição, hein? Eu diria que o Campeche, eu acho que Campeche e Joaquina também, mas eu acho que o Campeche se destaca, entendeu? Muita gente do Campeche também gosta de se falar na Guarda e tal. Eu, particularmente, não, praticamente nem surfo no Campeche ali, não faço questão nenhuma, entendeu? Porque eu gosto mesmo do meu lugar, da minha praia ali e tal. Mas, velho, tu chega ali num dia que as direitas estão perfeitas ali no Campeche pra tu pegar onda. Meu Deus do céu, velho. Dá o cavaco. Eu já fui, já sei como é que é, já tô legal, prefiro nem ir mais, tá ligado? Prefiro se falar no meu cantinho que eu tenho pelo menos a minha senha. Não é a preferencial, mas eu tenho a minha, entendeu? Ah. Cara, muito bom. Galerinha de casa, estão curtindo a ideia, cara? Eu gosto, ô Lucas, eu gosto de a gente bater uma ideia porque ao mesmo tempo que você apresenta algo mais quadrado e mais formal, se é esse style, gente da gente, eu acho que é tipo, é um complemento, mano, que te torna único no que você faz. Tá ligado? Acho que todo mundo tem essa parte de jeito único de ser, mas poucas pessoas expressam isso de forma nítida e visível como você faz, assim. Isso Obrigado, irmão. eu acho da hora demais a gente bater uma ideia por causa Obrigado, disso, cara. tá ligado? Eu sou uma pessoa bem espontânea. Eu sou um pouco tímido, pode não parecer, mas eu sou um cara meio fechado. E, tipo assim, Bruno, se eu tô numa roda com várias pessoas, tu vai ver que eu sou o que menos fala, cara. Porque eu gosto muito de ouvir. Sim, E sim, eu só gosto de falar se eu tenho certeza que a pessoa que tá me ouvindo quer me ouvir. sim, Então, por isso que eu gosto da minha profissão. Porque ela me obriga a falar em momentos que, primeiro, eu não tô falando de mim, o foco não sou eu não gosto muito de falar de mim mesmo. sim. E segundo, eu tô defendendo. E terceiro, a pessoa que tá ali, ela precisa me ouvir. Querendo ou não, ela precisa me ouvir, doa quem doer. Porque, velho, hoje em dia, com rede social, Bruno, é tudo muito com base no eu. No eu, no eu, no eu. As pessoas são muito egocêntricas, né? E eu acho que, pô, se a gente fala demais da gente, a gente esquece um pouco dos outros. E a minha história eu já conheço, eu quero saber a tua. Sim, sim, Por isso sim, que eu sim, gosto da tua sim, profissão, sim, sim. dessa ideia aqui, cara, que eu te Massa. acompanho, né? Tu sabe, o nosso santo bateu já desde o Sim, primeiro sim, momento. sim, sim, sim. E como isso aqui não é um podcast jurídico, do Sim, sim. juridiquês, com muita formalidade, eu falei pensei que ia ser uma oportunidade incrível que realmente tá sendo. Massa, mano. Ô, mano, você me lembrou de uma situação agora, cara, muito, muito louca.
Você tocou num assunto ali. Eu tinha um amigo que ele cantava, escrevia música, fazia rap e tal, e a gente foi num evento no qual tinha um empresário do cara que era um cantor famoso que tava tocando lá. E aí a gente chamou ele e falei, cara, já que a gente tá com ele ali, ó, ele tava tipo a 3 pessoas de nós, assim. Eu falei assim, vamos ali, mano, e vamos conversar com ele e vamos ver se abre uma oportunidade de tu cantar pra ele, tá ligado? Pra ele ouvir a tua música e tal. E era uma música que ele já vinha, tipo, feito várias em cima e consertado ela 1000 vezes, então, tipo, tava alinhado, vamos dizer assim. Aí a gente chegou ali, cara, o cara não deu moral nenhuma pra nós, mano. Nenhuma. E aí eu falei, e só que ele tava, ao mesmo tempo ele tava ali, ele não saiu dali, então também não tava dando moral. Daí eu falei assim, eu não vou falar o nome do mano ali, mas eu falei, mano, canta aí, canta uma palhinha só pra ele ver. E ele, pô, pois é, Bruno, não sei o que, não sei o que, isso aí é legal a gente apresentar em outro momento, tal, não sei o que. Aí tá, o cara desbaratinou e saiu. Eu falei, irmão, Oportunidade. oportunidade você não falou. Ele falou, mano, eu não canto pra quem não quer ouvir, É, mano. Tá ligado? cara. Eu, É, eu velho. não canto pra quem não quer ouvir, ele não queria ouvir, mano. Tu- Então você falou um negócio assim, cara, eu não falo pra quem não quer me Não ouvir, falo tá pra quem ligado? não quer me ouvir, irmão. Não falo pra quem não quer me ouvir. E quando tu conversa com as pessoas, às vezes tu tá conhecendo alguém pela primeira vez, a palavra que tu mais ouve a pessoa falar é eu. Ah, Sim, eu, isso, eu, aquilo, outro. E eu tô falando eu aqui também, mas eu não gosto de ficar falando de mim. Eu gosto de sim, sentar e eu gosto de conhecer a história da outra pessoa. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a experiência dos outros, velho. sim. É, a gente aprende muito mais assim do que falando de si próprio, né? Sim, sim, sim. Tá, mano, não esquece isso hoje, que hoje nós vamos trocar ideia aqui Não, não, ainda, mano. hoje a ideia é sobre a gente mesmo. Mas isso tá bom de falar. Ô, galerinha de casa, tão curtindo a ideia, velho? Tão pegando aqui ó, os insights, o papo mais descontraído, mas ao mesmo tempo sério, né? Que a gente abordou assuntos sérios aqui. E pra valer tudo isso aqui, pra tu realmente fazer uma por nós, se inscreve no canal, comenta, manda pra alguém isso aqui, que a ideia tá muito pra frente, cara. Eu tô curtindo demais. Faltou eu estar de fatiota aqui também, né? Pô, eu olhei, quando eu te olhei, eu falei, eu sabia, mano, que Mas, eu Bruno, tinha esquecido alguma essa é a coisa. roupa do cara do dia a dia, velho. Assim é o cara aqui todo engravatado, esse Ah. estilo que tu tá vendo é a rotina, velho. Eu vou te falar, os dias que eu preciso, que eu consigo não estar assim, que eu preciso cumprir só prazo, não tem cliente pra atender, eu até mantenho uma informalidade. É, boto uma calça jeans, um boné, uma camiseta e vou pro meu escritório. Mas, cara, qualquer situação que tu precisa te colocar de uma forma pública, como Sim. advogado, tu precisa estar devidamente trajado, velho. Tem muitos colegas meus que não seguem esse princípio. Eu respeito, entendo, mas discordo. Porque tu chega num consultório médico, meu amigo, o que que tu espera ver? Um cara de jaleco branco. Tu Sim. chega no escritório de advocacia, irmão, o que que tu espera ver? O cara de terno e sim, gravata, sim. entendeu? Se é uma mulher elegante, com um salto alto, com uma saia digna, uma roupa, né, um blazerzinho, um negocinho que condiza com o que tu faz. Porque Sim. a gente trabalha com uma coisa muito séria, velho. É extremamente sério. E a descontração, até em alguns momentos no meio da profissão, ela é boa para quebrar alguns gelos, mas a seriedade ela tem que prevalecer sempre. E a imagem também tem o seu valor nesse sentido. Sim, com certeza, mano. E outra, eu gosto de me vestir também. É, tipo, mais social. De botar um sapato, de botar uma calça social, um blazer. E é nítido. A hora que você chega nos lugares assim, é diferente. É Cara. diferente, É diferente. É diferente. Tratamento é diferente. É diferente. Eu já fui em lugares 2 vezes completamente diferente e fui tratado de maneira completamente diferente, pô. É. Já fui num estabelecimento, sei lá, num restaurante, cheguei lá assim, doutor. O cara nem sabia o que eu fazia. O cara nem sabia o que eu fazia. Já tava me chamando doutor. Doutor, senta aqui, não sei o quê. 2 dias depois voltei virado do surf, boné pra trás, de chinelo. Uma mesa. Não, espera aí. Entendeu? É diferente, É diferente, mano, é cara. diferente. Loucura, velho. E a galera acha que não, mas faz uma diferença absurda. Porra, E toda a ainda diferença. mais, tipo, quem trabalha com isso, né, mano? Com certeza. Não de dá pra extrema dispensar. importância. Não dá pra dispensar, Mas tu não. tá elegante, meu parceiro. Não tô te menospreze, não. Ô, guri bonito, guri estiloso pra caramba, velho. Tá louco. Ô, Lucas, deixa eu te falar outro negócio. Eu tenho a pergunta principal aqui do programa, cara, que eu fico sempre me amarrando pra soltar, que eu espero a pessoa tá bem soltinha, que eu sei que deu bem a pureza. Lucas. Ô, Evelyn, faz o suspense aí, pô. Ó, chegou até plateia, agora temos até plateia aqui. Boa tarde, meninos. Tudo bem? Ó, vamos lá. Lucas, qual que foi o teu ponto de virada, irmão?
Ponto de virada, irmão, da carreira profissional, assim, né? Do Pode ser, profissionalmente. mano. Coisas que realmente você viu que deu uma virada na tua vida, assim. Cara, eu tenho alguns pontos de virada na minha vida pessoal, mas eu acho que eu prefiro falar da vida profissional. No profissional, eu tive dois momentos que foram bem cruciais, assim, tipo, encruzilhada mesmo, certo? De, tipo, escolhe A ou escolhe B. O primeiro momento foi logo que eu me formei, que eu peguei a minha carteirinha da OAB. Porque quando eu comecei a estudar, Bruno, eu sempre, né, eu tive uma origem mais humilde, assim, nunca tive muito uma família com dinheiro, com muita condição. Então eu sempre tive necessidade de trabalhar. Eu trabalho desde meus 12 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu fiz tudo que tu pode imaginar, cara. Eu trabalhei com meu pai em escritório de office boy. Eu entreguei panfleto. Eu já trabalhei até, já fiz até bico de porteiro. Mas no meu currículo eu boto auxiliar de marketing geral e coordenador de movimentação interna. Então, que o cara tem que dar uma floreada. Ah, sim. Mas quando eu comecei a fazer direito, eu fiz estágio desde o meu primeiro dia de aula. O meu primeiro dia de aula foi meu primeiro dia de estágio. E meu último dia de aula na faculdade foi meu último dia de estágio. Então, eu trabalhei do meu primeiro ao meu último dia na faculdade. E quando eu me formei, no meu último ano ali, faltando um ano e meio para me formar, eu comecei a fazer estágio no escritório de um cara incrível, o Dr. Altamir Bresciani. Excelente advogado, um cara sensacional, que me abriu as portas, me ensinou muita coisa. E ele gostava muito de mim, mas assim, tenho uma amizade até hoje com ele. E ele via que eu era aquele tipo de menino com fome, tu entende? Com a necessidade. Porque, Bruno, nada mais é fórmula de sucesso do que a necessidade. Entendeu? A Sim. necessidade é a rainha do sucesso. E quando eu me formei, ele me ofereceu um emprego, um bom emprego, carteira assinada como advogado, participação na sociedade do escritório, um salário fixo, férias, tudo direitinho, participações nas causas que eu trabalhasse, que eu ganhasse. E, cara, aquilo foi extremamente tentador pra mim. Primeiro porque era um escritório que eu conhecia, que eu tava acostumado, com pessoas que eu adorava trabalhar. E, e um salário bom, a segurança. Só que, e aí nesse ponto eu devo muito ao meu irmão, o Dr. Douglas Stoffella, que é um excelente advogado também, a minha inspiração, pra mim, é um dos melhores advogados que eu conheço, meu irmão, sem sombra de dúvida. E ele me puxou e falou, cara, tu é um guri talentoso, tu é esforçado, não trabalha pra fazer o nome dos outros, trabalhe pra fazer o seu nome. E aí ele falou, e aí eu falei, pô, irmão, mas eu tenho necessidade, cara, eu não sei o que fazer, eu tenho a oportunidade do emprego e tal. E ele disse, não, eu vou abrir as portas do meu escritório pra ti, vou deixar tu trabalhar aqui de graça, pra tu construir a tua carreira e fazer o teu nome, se tu quiser. E aí, nesse momento, eu acredito que eu tomei a decisão certa, que eu optei trabalhar pra mim. E fiquei trabalhando dentro do escritório do meu irmão quase um ano, sem pagar nada, construindo a minha carteira de clientes e começando a minha carreira jurídica. Então, esse ponto foi essencial. E o segundo ponto de virada, bem crucial, foi quando a gente encerrou justamente essa sociedade, 9 anos depois. 9? 8. 8 ou 9 anos depois que nós tivemos escritório por todo esse tempo juntos. Aí eu entrei para a sociedade, botei meu nome na porta, enfim, comecei a ter o escritório mesmo. Era eu e meu irmão e mais um sócio. E nesse momento, quando a gente separou os escritórios, eu abri a minha própria prática. E nesse momento eu também tive a oportunidade de abrir escritório com mais alguém, sabe? Eu precisava escolher o que eu ia fazer. E aí eu abri meu próprio escritório. Eu com a minha secretária, com a minha estagiária, que é o que eu tenho hoje, né? O meu escritório, a minha prática. E essa decisão também foi outra decisão muito acertada. Porque daí eu me desvinculei de tudo, trabalhei única e exclusivamente da maneira que eu acredito ser o certo, sem precisar me justificar para ninguém, sem precisar dar satisfação para ninguém. E esses dois pontos de virada foram essenciais. Então, eu não sou um sábio da vida nem nada, mas se eu tiver um conselho para os telespectadores aí, para a galera do podcast, acredite em si mesmo, gente. Se tu bota fé em alguma coisa, bota fé no teu potencial, trabalhe para si, faça o seu nome, faça a sua carreira, assim como o Bruno faz aqui, grande empresário, um cara que tem o seu negócio, o seu podcast, para construir aquilo que você busca. Não necessariamente trabalhar para fazer o nome de outra pessoa. Sim, exatamente. E tudo é do tempo também, né, Lucas? Tipo, os caras às vezes querem as coisas. Tem um tempo de maturação pra gente realmente poder decolar e voar alto, né, cara? Então a galera, às vezes, hoje ainda mais do que nunca, olhando tudo. Você acorda. Eu vou te dar um exemplo hoje de manhã, cara. Eu acordei, tava um pouco cansado, aí meu sogro tava lá em casa. Eu pensei, cara, vou pegar o telefone, coisa que eu não faço, logo cedo. Cara, era, sei lá, em 20 minutos eu
passei pela Grécia, eu vi o cara soltando as bolinhas, que elas caindo dentro do copo. Eu fiz diversas coisas. Então, a galera acha que esse voar com as próprias asas muitas vezes é sair e dar tudo certo sempre, bombando, show de bola. E a realidade é diferente, né, cara? Mas ela existe. Ela vai compensar. Em algum momento você vai olhar e vai falar assim, cara, valeu a pena. Vai. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas vai valer. Com certeza o que a gente mostra, principalmente hoje na era da rede social, é só depois que deu certo, meu amigo. Ninguém viu quantas vezes eu já bati na delegacia da Palhoça de madrugada lá, com ramela no olho, tomando dura de policial, de delegado, de promotor, de juiz, de plantonista, de todo mundo, porque na advocacia criminal nem o teu cliente gosta de ti, cara. Ninguém gosta de ti, do advogado criminal, nem o próprio cliente às vezes. E hoje, pô, com 14 anos de profissão, eu nem posso dizer que eu voo muito alto, mas eu tô na altura que eu gostaria. Sou muito feliz, muito grato pelos meus clientes, pela minha profissão. Sei que posso chegar mais longe, busco isso, mas a escada, meu amigo, ela é íngreme. Ela é íngreme, não é fácil. A geração mais nova, tu tem quantos anos, Bruno? Desculpa a curiosidade. Fechei 30. 30? Pô, fiz uma pergunta delicada agora pro entrevistador aqui, hein? Me embolei Tomei a todo liberdade. Eu tenho... Peraí, deixa eu ver o que 30. eu botei lá na certidão. Eu tô brincando. Então, tu é um gurizão novo, cara, mas tu já é de uma geração que entende a construção. Hoje em dia eu vejo a galera muito no imediatismo, irmão. Sim. Galera, tipo, meio da advocacia se formou ontem, quer tá dando aula. Sim, mano. Se formou ontem, quer... não, eu vou fazer um vídeo aqui te ensinando a... Enfim, eu admiro quem tem a coragem desse tipo de coisa. Sim. Mas eu prefiro tá aqui no meu casulinho. E poder te dar o respaldo com a garantia da vivência, né, cara? Porque eu costumo dizer assim, ó. Cara, nada... Porque eu faço negócio, empreendo, vai fazer 11 anos, tá? Que eu vivo do que eu faço e tudo certo. E, tipo, eu vivo sem ninguém pegar e me pagar um salário por mês, entendeu? Vai fazer 11 anos. Então, a pergunta que eu respondi eu acho que a mais respondida na minha vida é, tipo, como eu faço pra ter um negócio? Como eu começo? Então, e eu costumo dizer, cara, é um conjunto de coisas, mas é tu saber que tu vai aguentar ali no começo, tu vai ter que aguentar, vai ter que entrar em dúvida várias vezes, a tua mente vai dizer que aquilo ali não é pra ti e tal, e tu vai ter que persistir naquela parada. E isso vai demorar, vai ser sofrido, eu passo essa vivência pra galera, porque a galera às vezes acha que com esse imediatismo da internet vai ser pra ontem, e aí desiste. Isso não existe, E aí se cara. frustra, e isso dá ansiedade, causa vários problemas, cara. Vários. Eu queria pegar um ponto ali que você falou, cara, que eu achei muito importante. Às vezes nem o cliente gosta de ti, irmão. Às vezes nem o E cliente, outra coisa que eu cara. tava pensando aqui também, às vezes o policial te tira pra chinelo também, não é? Porra, cara, meu Deus. Deixa eu entender. Agora tu Conta mencionou. uma historinha aí rapidinho. Eu vou te contar uma história extremamente muito engraçada, que é uma das coisas que eu acho que a gente fala de pontos de virada, né? De situações que mudam a coisa um pouco, o cenário, a nossa vivência. Quando eu comecei a advogar, cara, eu trabalhei muito numa comunidade carente aqui da região, enfim, não preciso ficar entrando em mérito. Muito plantão, muito flagrante. Uma comunidade de bastante, como é que eu posso dizer? Bastante clientes em potencial, vamos colocar assim. Pessoal que demanda bastante serviço, mas de péssimos pagadores, assim, galera, pra Sim. pagar é terrível. Sim. Só que eu fiz o meu beabá da advocacia ali, na realidade. E, enfim, fiz muito plantão, cara, muito plantão de delegacia, muito plantão de delegacia. E tinham 2 policiais militares, cara, excelentes policiais, velho. Esse cara profissional, velho. Esse cara brabo, assim, daqueles que... assim, às vezes passava um pouquinho do limite, mas os caras que queriam prender, queriam botar os vagabundos presos mesmo. E eu tinha uma admiração por aqueles caras, apesar de Trabalhar, Isso, é uma coisa, é um sentimento dúbio, tu entende? É uma Aham. coisa, tipo, tu admira, mas os caras estão ali meio que te tirando pra nada, então às vezes causa um ranço também isso. Aham. E, cara, eu peguei incontáveis ocorrências com esses caras, Bruno, como policiais, como condutor e testemunha, a mesma dupla de policial. Mas eu acho que assim, ó, pra mais de 20, cara, certo? Tipo, isso em coisa de 1 ano. E aí, cara, quando foi ali primeiro, segundo, terceiro flagrante, e os caras começaram a ver que eu era bom, às vezes eu ia lá e soltava o cara no flagrante, velho. Quebrava o flagrante, já fiz isso algumas vezes. E os caras ficavam putos, velho. Já chegaram, aí eu saí da delegacia dentro do meu carro com o cliente e os caras vinham de viatura atrás, assim, ó, pra ir querer intimidar. E aí, cara,
Esses policial começaram a não gostar de mim, criar caso comigo, me viu já, doutor, trabalha pra vagabundo, aquela velha história, né? Aquele velho Sim. discurso. E aí, cara, teve um dia que eu cheguei na delegacia, 2h pouca da manhã, plantão, flagrante, os policial cansado. Prenderam meu cliente, levaram, chegando na delegacia. Só os policiais, o meu cliente e eu, delegado, escrivão, que deveriam estar no plantão, não estavam na delegacia. E os policiais já estavam lá esperando eles há mais de 1 hora. E aí eu sentei do lado, naquela humildade minha, sentei, fiquei ali quietinho, comecei a pescar a conversa deles. Eles, puta, cara, que merda que a gente foi fazer de prender esse cara. Faltava 40 minutos pra acabar o nosso expediente. Agora só aqui na delegacia nós já estamos há mais de 1 hora. E o delegado nada, e não sei o que. E eles assim, pô, cara, eu tô com uma fome, velho, eu tô morrendo de fome. Um falando pro outro, cara, eu tô com mais fome ainda. Eu ouvi aquilo, quietinho, eu levantei, saí. Na esquina da delegacia, assim, próximo, tinha uma barraquinha de cachorro-quente. Eu fui ali, comprei 2 cachorro-quente, uma coca 2 litros. Voltei na delegacia, abri, entreguei um pra cada um. Falei, ó, irmão, não quero parecer que eu tava escutando a conversa de vocês nem nada, mas eu tô aqui do lado, não deu de ouvir. Sei que vocês estão com fome, entendo, eu também tive que comer antes de sair de casa. Tá aqui pra vocês, brother, na humildade. Cara, os caras ficaram sem reação, Bruno. Que nem tu tá agora, velho. Que nem tu tá agora. Ficaram uma coisa assim, tipo... Olharam assim pro cachorro-quente, eu falei, não, pode comer que eu não botei veneno de rato nem nada, ainda brinquei com os caras. Uhum. E os caras ficaram assim, daí, pô, sentei ali e os caras se abriram comigo, velho. Começaram a comer e tal, pô, ficaram muito felizes. Começaram a trocar uma ideia, eu falei, cara, vocês estão vendo? Eu não sou vilão, velho. Aí abriu, baixou a guarda e falou assim, porra, tu é maneiro, mas ô, mano, tá ligado? Isso, não, cara, a conversa foi exatamente essa. Só que dali pra frente, Bruno, mudou, cara. Acabou aquela de advogado vagabundo, advogado que trabalha pra não sei o quê. Os caras iam lá fazer o trabalho deles, mas, velho, apertavam minha mão, me cumprimentavam, me abraçavam e tudo lindo. Então, assim, ninguém gosta do advogado, mas se tu tiver tu consegue, às vezes, virar o jogo, velho. Sim, Consegue. E tu consegue passar essa imagem mais profissional do negócio, né? Mais de ser humano, né, mano? Porque... Lógico. realmente- Cara, é que nem eu falei, eu tenho um trabalho, uma admiração gigante pelo trabalho da polícia, Bruno. Mas enorme, não é hipocrisia, não é fantasia o que eu tô falando. Eu falo do fundo do coração. Tenho uma admiração gigante, porque é um trabalho ingrato, quase tão ingrato quanto o meu. Eu acho que o meu consegue ser mais ingrato ainda, porque às vezes a gente solta cliente, absolve, resolve e não ganha nenhum obrigado do cara. Mas tudo bem, pagando tá bom. Sim. E não é fácil, cara. Então, naquela situação que eu realmente tinha uma admiração pelos caras, eu fiz questão de mostrar isso, de mostrar o respeito, de mostrar que eu tô ali como profissional pra ganhar meu pão igual a eles, que eu não tô defendendo nada do que é errado. Existe essa fantasia, essa ilusão, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas tu trabalha pra criminoso? Eu falo, não, eu trabalho pra pessoas acusadas de cometer crime. Existe uma grande diferença, que é o processo, que é justamente onde a gente trabalha. Sim. Porque mesmo o cara culpado, Bruno, ele precisa de um processo justo, Sim. entende? Sim. Não o procedimento, ele também tem seu valor e a gente defende o cara no mérito e defende o cara do processo também, muitas vezes. Sim. Muito. Aí é. Muito bom, cara, muito bom. E o fato essa negociação, cara, que eu fico encantado, irmão. Que eu gosto muito de conversar contigo por causa disso, dessas histórias de negociação, porque pra mim e pra galera que nos assiste aqui, que é do mundo empresarial, que é dos negócios, que vive de negociação, vive de venda, vive de negociação, o que você faz é a negociação mais pura e real, do mundo real, É verdade. sabe? Eu acho fantástico demais, velho. Coisa de extrair, muitas vezes, uma gota de leite de uma pedra. A gente faz essa coisa, velho. Exato. De questionar, muitas vezes, testemunho E que a perda, mente. e que a perda da negociação não é dinheiro, entendeu, velho? Isso que eu acho muito louco, assim, da coisa que profissão. vale muito mais, cara. Que vale muito mais. Coisa que vale muito mais que a tua liberdade. Cara, eu tenho o quadro que se chama Que Negócio é Esse, Lucas? Aí eu vou te inclinar agora para esta câmera aqui, ó, que você vai poder falar sobre uma mensagem que tu quer deixar pro mundo, falar o teu arroba pra galera te achar também. Pode ficar à vontade, open mic pra você, meu querido. Muito obrigado, Bruno. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Tu é um cara sensacional. Eu acho que qualquer outra pessoa que tivesse me feito esse convite, eu provavelmente não aceitaria. Mas tu é um cara diferenciado, irmão. Obrigado pela oportunidade. Para quem acompanhou aqui, agradeço pela atenção. O meu Instagram não é lá grande coisa, não sou uma pessoa muito forte em redes sociais, mas é @lucas.stoffela. E
para quem está assistindo, se eventualmente precisar de uma orientação jurídica, o meu escritório faz absolutamente tudo. Eu tenho associados, pessoas que resolvem tudo que é tipo de problema de extrema confiança. São relações que eu construí ao longo de 14 anos de profissão, muito bem fortalecidas. E, em específico, na minha área de atuação, o que eu posso garantir é confiabilidade, entrega e perseverança na causa. Porque eu vendo isso para todos os meus clientes. Eu sou um profissional que você pode chegar a me contar qualquer tipo de problema. A confiança, ela é uma coisa que é subestimada. E eu vendo isso no meu trabalho, na minha profissão, no meu escritório. Então, se você precisa de um advogado, precisa de alguém de confiança, você pode me procurar, fica à vontade pelas redes sociais. Não é difícil de me encontrar, basta jogar meu nome no Google aí também, quem tiver interesse, precisar de alguma coisa, eu estou sempre à disposição. E, aproveitando o merchanzinho, eu também tenho um apartamento de Airbnb que eu alugo, que eu estou começando agora esse negócio, que é o @jurerebitloft. Tá bombando o negócio, graças a Deus, uma outra fonte de renda hoje. E, enfim, quem tiver interesse em também vir para Florianópolis aí, conhecer, se hospedar na região de Jurerê, que é um dos melhores bairros da cidade também, fica à vontade. Tá lá no Airbnb, no Instagram, disponível para locação. Muito Um bom. cara que atua em várias frentes. Em breve uns imóveis de leilão, né? Vamos, eu vou entrar nessa contigo, tu vai ver, vai arrumar um sócio aí, Bruno. Vamos junto. Eu conversei, cara, com o Henrique Câmara, que é um dos sócios do Pablo Marçal, é um dos caras que cuida da parte de finanças do Pablo Marçal ali. Esse deve ter de bastante investimento. Exatamente. E a gente conversou bastante sobre, a gente fez um podcast e tal, e a gente conversou bastante sobre investimentos de leilão. E ele comentou, cara, que... Eu comentei, né? Porque se tu fica em uma área, você acaba se limitando. Por exemplo, a gente vai pegar São José, Floripa e Biguaçu. Então a gente tem uma limitação de imóvel, não é a qualquer momento, tipo hoje, vamos comprar um imóvel de leilão? Tá, vamos. Então no final do dia a gente tem um imóvel de leilão. Tem prazos, tem quando que isso vai a leilão, tem imóveis que são falsos, os caras dão um lance falso, entendeu? Para simular, porque quem tá morando lá faz um lance falso para prorrogar e ficar mais 2 meses. Os caras mentem para ficar 1 ano a mais. 1 ano de aluguel num bom ponto é 2 mil, 2,5. 3 mil por mês, claro. Entendeu? Então é uma briga meio que de cachorro grande, mas ao mesmo tempo com várias oportunidades. E daí ele falou que tem pessoas de confiança, no qual são pessoas sérias, obviamente, e que têm recursos e tempo para estar investindo nisso aí. E aí eles abrem o leque para vários lugares. Então eles atuam em todo o Brasil e agora nos Estados Unidos também. A gente foi uma conversa mais solta, assim, sabe? Uhum. Mas com certeza, cara, eu acho que é um negócio que a gente pode realmente dar Levar sequência, levar pra frente. Rapaz, eu já investi em tanta coisa. Eu já investi até em cavalo, rapaz. Então, assim, ó, eu já tentei de tudo um pouco. Já fiz de tudo um mano. pouco. A diferença disso é que realmente é algo sólido. Claro. Foi o que me levou a investir também. Tipo, não, cara, você não tá comprando algo que talvez seja incerto. É um negócio que tá ali e é sólido, você não vai perder. Dando tudo errado, você empata. Dando tudo errado, sem empate. É uma boa margem. É uma boa margem, uma excelente margem. Lucas, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite. Foi especial demais essa nossa conversa, irmão. Vou encaminhando agora pro final, pra nossa despedida. Se tiver alguma coisa pra nos passar aí, pra nós finalizar. E, de verdade, muito obrigado pela presença aqui. Fez uma grande contribuição aqui dentro do nosso canal, dentro do Ponto de Virada. Imagina, cara, o prazer foi todo meu. Agradeço demais pelo convite. E numa outra oportunidade, futuramente, quiser chamar de novo, vai ser um prazer estar aqui contigo, com certeza. Tá. Obrigado pra todo mundo aí que assistiu, que acompanhou a gente. Tamo junto, irmão. E a galerinha de casa, muito obrigado por mais um episódio. E espero que tenha acrescentado, tenha anotado algumas coisas, porque a gente conversou sobre coisas muito sérias aqui também, sobre coisas que pra mim esse é o meu resumo, é a minha finaleira, né? Sobre coisas que a gente estava conversando antes, que é o sucesso não só na parte do dinheiro em si, porque hoje em dia o mundo moderno ele traz muito disso, que o sucesso é você ter dinheiro, é você ter uma Porsche, é você ter... E eu vejo aqui no Lucas uma combinação, como você falou, gostei do exemplo de um equilíbrio de pratos entre família, dinheiro, prosperidade, saúde, esporte, diversas coisas ao mesmo relacionamento, diversas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que o equilíbrio disso tudo que é o significado da palavra sucesso, tá? Tamo junto, galera. Muito obrigado por mais esse episódio e até a próxima. Valeu!